Boa noite, São Roque, um prazer enorme. Mais uma transmissão do Guto Issa ao vivo para vocês. Foram dezenas e dezenas na quarentena, sempre com pessoas inteligentes, com gente pensante de São Roque. E hoje vai ser um bate-papo muito interessante, um assunto polêmico, no qual eu trabalhei muito nesses 8 anos, que é o transporte coletivo. 3 amigos meus, 3 parceiros, que todos têm história dentro do transporte coletivo São Roque nos últimos anos. Queria dar uma boa noite para você que está chegando na nossa live de todos os bairros. Estamos a 10 dias do início da campanha eleitoral, estamos no final da pré-campanha eleitoral. Conforme eu falei para vocês, fizemos as convenções e estamos dentro do processo jurídico, né, do pedido de registro das candidaturas. Fizemos a convenção com 5 partidos: PDT, Partido Liberal, Republicanos, Rede e o Podemos, ao qual eu faço parte. Semana não foi boa para São Roque. Aliás, esses 10 dias foram muito ruins em São Roque por conta das atrapalhadas da administração atual. Alguns bairros de Mailás que chegaram a ficar 8 dias sem água, de São João Novo, 4, 5 dias sem água. Muitas famílias com pessoas doentes em casa, com crianças, um caos total, uma falta de planejamento da Sabesp, uma falta de comunicação, uma falta de organização da prefeitura, de fiscalização, de multas. Enfim, a semana foi caótica. E na sexta-feira, para piorar, o que já estava ruim, que é o transporte coletivo da cidade, houve uma paralisação de um dia. Na semana passada, houve uma paralisação da Mirage Transportes, dos motoristas e cobradores, por conta dela não estar acertando com eles a questão de direitos trabalhistas. Então, essa administração que não conseguiu organizar o transporte coletivo em 4 anos, fez essa semana uma requisição administrativa, sobre isso que nós vamos falar, mas antes eu vou dar boa noite para os meus 3 amigos que estão aqui na tela. Boa noite, Marcão, do sindicato, tudo bem, querido? Está me ouvindo? Não estou tendo o retorno do Marcão. Liga o microfone, Marcão. Aí sim, agora sim. Tudo boa bem, noite, Guto. Boa noite, São Roque. Boa noite, Matheus. Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite e nessa live. Marcão, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter topado o desafio de transmitir ao vivo. A gente sabe que não é fácil, mas é muito prazeroso a gente dialogar, ouvir a nossa população, receber o carinho das pessoas, as dúvidas, as perguntas. Obrigado pela presença. Paulo, Juventude, boa noite, querido. Você está bem? Boa noite, estou ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, gostaria de dizer, eu sou fã do Marcão, é a primeira vez que eu estou conhecendo ele realmente pessoalmente, mas o trabalho que eles vêm fazendo está de parabéns. Hein? É isso aí, somos fãs todos uns dos outros aqui. Sou fã de todos vocês, mas é que eu já conhecia. Isso aí. Obrigado. Matheus Taraborelli, querido, tudo bem? Tudo bem, Guto? Boa noite Marcão, boa noite Paulinho, boa noite Guto e boa noite São Roque. Prazer estar aqui, falar de um assunto que eu já milito aí há mais de 7 anos e que infelizmente não vi avanço quase que nenhum em nossa cidade. Eu acho que na verdade a gente está chegando cada vez mais no fundo do poço, acho que vai ser um assunto muito importante para se debater hoje. Falou bem, Matheus. Realmente eu estou terminando o meu 8º ano como vereador e eu não vi evolução nenhuma no setor de transporte coletivo de São Roque, pelo contrário, piorou bastante, em função da não fiscalização pela prefeitura, lá da Aviação São Roque, em função da não licitação, da conivência com a seção onerosa do contrato, uma deterioração total do sistema. Né? Então, hoje a gente chega ao cúmulo da 9, 10 ônibus apenas rodando. A gente vai falar muito sobre isso. Antes eu vou dar boa noite ao pessoal que está chegando aqui. Jean Costa, nosso amigo. Tudo bem, querido? Obrigado, sempre presente. Maíque Bocato, nosso pré-candidato a vice também. Um abraço para a família. Flávio de Barros, motorista de aplicativo do Uber, pessoal. Um abraço para todos os motoristas de aplicativo de São Roque e região. Yuri Barioni, meu irmão querido. Obrigado pela presença. Vera Cunha, Alessandra Lopes, Marilei Cardoso, Pamela Roberta Pedroso, Maria Gomes, Fabiola Brandão Averode. Obrigado, querida, pela presença. Nádia Castanho, Adriana Silva, o pessoal da Volta Grande, meus cumprimentos nessa noite. Cristina Inácio, Diana de Souza, Luiz Durães, um abraço pessoal do bairro do Carmo, Marcos Figueiredo, e assim vai, muita gente chegando, muita gente colando na nossa live. Eu vou começar conversando um pouco com o Marcão do sindicato.
E antes eu vou fazer um breve histórico aqui da atuação dos nossos 2 mandatos, Marcão, em relação ao transporte de São Roque. Em 2013, eu comecei a articulação sobre a questão do táxi. Havia uma lei federal que determinava que cidades acima de 50 mil habitantes deveriam ter taxímetro. E também fizemos uma articulação política para que aumentasse a vaga de táxi naquela época, que era uma demanda grande, poucos carros. Fizemos isso em 2013 e 2014. Também em relação aos motoristas de aplicativo, trabalhamos bastante, né? E essa administração enviou, teve 2 leis para a Câmara e também um vereador da base do prefeito, uma lei, que foi a primeira, que praticamente inviabilizava a atuação do Uber em São Roque. Então, atuei bastante para que a nossa população tivesse um transporte melhor, tanto com o táxi quanto com o Uber. Mas, em relação ao transporte coletivo, essa briga, ela não termina, parece não ter fim, né? É uma farsa a maneira como a prefeitura administra o transporte coletivo, expondo a nossa população a ônibus lotados em plena pandemia, a pouquíssimos horários. Hoje, muitos bairros de São Roque sequer têm horários, ou tem muito poucos horários, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, ou 2 ou 3 horários por dia. Então, realmente, um péssimo serviço prestado pela empresa Mirage com a conivência da prefeitura. Marcão, você é um especialista do ramo, fala um pouco de você, do teu trabalho, você é, de nós todos, o que entende mais do setor, porque vive isso, vivencia dentro dos carros, dentro dos ônibus. Fala um pouco para mim da tua história no transporte coletivo e de como que você está vendo a evolução desse problema nos últimos anos em São Roque, Marcão. Vai, manda aí. Correto. Muito bem, Guto, e a todos que estão nos assistindo, contar um pouquinho, um breve da minha história. Vim para o ramo de transporte em 2002, né, em São Roque mesmo, antiga Himalaia, e vim como cobrador, trabalhei 6 meses de cobrador, e depois de 6 meses já tinha habilitação, todos os cursos, passei para motorista. Quando foi em 2014, recebi um convite da categoria e do próprio sindicato para fazer parte da representatividade da categoria. E estou no 2º mandato aí pelo Sindicato dos Condutores de Sorocaba. E nesse tempo todo, Guto, Paulo e Matheus, e a todos que estão nos assistindo, muitas coisas veio somente vacalhando, o transporte só veio afundando em São Roque. A gente, com muitas dificuldades, não só na categoria, a gente vem defendendo a categoria de unhas e dentes, que também é munícipes de São Roque, né? E nesse decorrer desse tempo, a gente vem lutando de uma forma ou de outra para salvar essa categoria, os benefícios, as lutas, todo maio a nossa database, e a gente vem lutando. E chega agora no final, Guto, nos últimos tempos, de 6 anos para cá, né? Desde a sua luta, que você vem lutando também, né, como vereador em São Roque, a gente vem observando que o transporte ele vem cada vez mais com dificuldade, cada vez mais vem complicando a vida dos munícipes, a vida dos munícipes de São Roque, da população, e a reclamação muito grande, o pessoal reclamando do transporte. E a gente vê que o transporte hoje, ele tem curto prazo, se continuar dessa forma. Porque o morador de São Roque, o munícipe, ele tem que, hoje, 2 problemas. Ele tem um problema de achar um emprego e também de se locomover. É o 2º problema. Porque, realmente, hoje, para achar-se um emprego em São Roque é difícil e para se locomover é mais difícil ainda. Atrás do volante, a gente carregando os passageiros e na lotação, né, do coletivo, a gente vê a dificuldade, né, das empresas, a dificuldade que tem quando a gente vai pedir um carro a mais. O carro que eu falo é o ônibus, que isso é uma linguagem técnica, uma linguagem de transporte. Sim. A gente pede um carro a mais para aliviar, não tem condições porque não tem recurso para isso. E aí a gente só vê a dificuldade para o lado da população. Infelizmente não, infelizmente não dá para colocar e tal, e infelizmente o trabalhador ele sofre, na hora de pico principalmente. Então as dificuldades é muito grande, Guto, as dificuldades é muito grande, e agora parece que piorou mais, né? Piorou mais devido à pandemia, devido a tudo que aconteceu, e a reclamação cada vez mais continua forte, não só na cidade de São Roque, como em cidades de nossas vizinhanças, Guto.
Perfeito, Marcão. Obrigado pela resposta. O pessoal está chegando e já está comentando, exatamente confirmando o que você falou. Diana Cristina de Souza, uma vergonha a questão do transporte em São Roque. Rosana de Souza Braga, realmente o transporte em São Roque virou uma vergonha. Concordo, Rosana. Não dá para tapar o sol com a peneira, a população sofre muito batendo o nosso município a pé e a administração deixa a nossa população à deriva. Vera Cunha, final de semana está pior ainda. Luiz, com essa requisição e intervenção, o subsídio apenas mudará de nome. Jefferson Mendes, quero mandar um abraço para o Jefferson, para o Daniel Motorista e também para todos os motoristas cobradores da aviação Mirage, da Piracicabana. Tenho muitos amigos, conquistei o respeito de muita gente nesse setor e muito carinho. Depois quero falar um pouco sobre as lutas que eu tive para a classe, na questão trabalhista, que eu nunca me omiti também de ajudar os motoristas e cobradores denunciando no Ministério Público do Trabalho as empresas. Então, eu quero conversar agora com o Matheus. Matheus, você teve uma experiência ligada ao transporte coletivo em 2013. Eu quero que você conte para nós, aí, Matheus, a tua experiência naquela época e como você está vendo esse momento, essa requisição administrativa aí que a Prefeitura está fazendo com a Aviação Mirage. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guto. Obrigado pela pergunta. Foi a primeira experiência, assim, em São Roque, de luta pelo transporte. Foi em 2013, foi nas manifestações de junho de 2013, que ocorreram no Brasil inteiro, a princípio sobre o ônibus e depois sobre uma melhor gestão pública no geral. Mas foi em 2013 que aí eu me atentei, tanto que fizemos audiências públicas na Câmara, o seu mandato sempre foi aberto, sempre foi solícito sobre a pauta, e comecei a estudar essa questão do transporte, e acompanhando todos os anos, até inclusive mais recentemente algumas ações que o Paulinho encabeçou aqui em São Roque junto com um grupo. Então, nesses mais de 7 anos, eu realmente não vi melhora e eu vi muita promessa, e assim, é algo que é difícil, claro que a gente está falando aí dos principais serviços públicos que existe numa cidade, mas não é impossível, depende de trabalho, depende de compromisso. Essa atual gestão entrou com uma promessa de resolver esses problemas, e a gente vê aí que se passando quase 4 anos, não foi chamado sequer uma licitação. Então, com um período de 6 meses, 8 meses, você consegue fazer uma boa licitação para passar isso para uma empresa competente que vai operar na cidade. Então, nesses 7 anos, as melhoras foi mais troca aqui, troca ali, mas depois de um tempo, né, sempre tem aquela, no início, tudo parece bom, no início vai ter aplicativo para localizar o ônibus, no início vai ter internet no ônibus, e depois você não tem nada disso. E até destacar uma fala que o Marcão disse, que os funcionários, né, os motoristas, os cobradores, eles são tão vítimas quanto. Tem muita gente que acaba, infelizmente, né, falando, pô, eles estão em greve, estão atrapalhando. Na verdade, eles são tão vítimas quanto, porque são profissionais e que estão tendo seus direitos trabalhistas deixados em segundo plano. Então, eu realmente não vi, e é uma luta que eu estou muito próxima, e recentemente eu fiz uma pesquisa com alguns amigos, algumas pessoas da cidade. O transporte se destacou entre as 3 principais problemas de São Roque, que é saúde, a geração de emprego, que em São Roque realmente está, né, deixando muito a desejar, está com dificuldade, está perdendo vaga, já não por conta da pandemia, já vem de antes da pandemia, e o transporte. Só que a saúde, que é um grande problema também, a gente acaba, só quando a gente precisa, quando a gente vai num posto de saúde, quando a gente vai numa Santa Casa. O transporte público é um sofrimento diário para grande parte da população de São Roque. Então, diariamente pegar a condução lotada, pouquíssimos horários, bairros mais afastados têm pouquíssimos horários. Então, assim, nesses mais de 7 anos que eu milito pela pauta do transporte, eu realmente não vi melhora, vi muita promessa, e acabei me olhando e falando, não é de outro mundo, não é uma coisa impossível de ser feita, precisa de seriedade e trabalho realmente, comprometimento com a população, porque deixar nossa população passando por esse sofrimento diariamente não é de um gestor público, não tem que ser, a prefeitura não pode permitir isso, na verdade. É muito descaso, é desumano, né? Você submeter as pessoas em plena pandemia a pouquíssimos horários, perdendo
empregos, porque acabam pegando dia de serviço, os horários não batem. Eu recebo muita reclamação da cidade inteira, Matheus, de horários, né? Pessoas que saem aqui do seu serviço às 17 horas e o ônibus para São João está saindo às 16h30, então é muito complicado. Vamos ao Paulinho Juventude, nosso mascote dessa noite aqui. Boa noite, Paulinho. Paulinho. Boa noite, Guto. Boa noite. Querido, você é muito jovem, mas brilhante desde alguns anos atrás que a gente se conheceu na Câmara, naquele evento da juventude, e você logo cedo foi um militante estudantil envolvido com o transporte coletivo. Queria que você falasse da sua batalha pelo transporte coletivo e também de um aspecto, Paulinho, que eu vi muitas vezes você na estrada, vindo de Mailascas, de bicicleta, na época que mexeu com a integração. Eu quero que você fale, então, da tua história no transporte coletivo de São Roque, da tua batalha com a União Regional dos Estudantes e também de o quanto aquela mexida de 2018 da integração, feita pela Miragem, afetou a sua vida, Paulinho. Guto, então, eu realmente tenho uma questão muito interessante com isso, porque eu comecei a atuar politicamente com 14 anos e com 15 anos eu comecei a usar o ônibus para ir para a escola. Eu estudo no centro, o ensino médio, a gente sabe, São Roque não tem tantas escolas assim, então é muito comum que estudantes peguem ônibus. A gente teve um período até um pouco mais distante a esse em si do aumento da tarifa, que foi a Aviação São Roque, onde já estava dando alguns problemas e a prefeitura, em vez de realmente solucionar alguma coisa, apresentar um plano diferenciado, sentar com a galera para discutir, ela deu um subsídio contrariando qualquer expectativa de diversos setores municipais e sem solucionar problema algum. O resultado foi que ela precisou trocar a empresa, coisa que ela faz agora de um jeito um pouco mais diferente. Quando a Miragem chega, surge um pouquinho de esperança para o usuário, mas ela chega já com uma redução do horário que não é confirmada, mas é sentida pelos usuários, pelo que eu entendi, porque a empresa realmente fixou uma tabela de horário, acho que até o Marcão tem mais propriedade de falar isso do que eu, e depois o aumento da tarifa e o corte no tempo de integração, o aumento ele foi acima da inflação na época, se eu não me engano foi 16%, e de 3,60 para 4,20. Então, é o aumento da tarifa que a gente, dentro da URI, sincronizado com as escolas de ensino médio, o estudante do Instituto Federal que precisavam pegar 2 ônibus para chegar até a escola, era uma opção assim, ou eu faço meu almoço, ou eu volto para casa de ônibus. Era você encontrar gente na rua, no meio da Raposo, andando a pé. Foi uma escolha difícil. Paulinho, desculpa te interromper, mas eu recebi muitas mensagens, tenho até hoje no WhatsApp, de pessoas que falavam exatamente isso. Ou eu como, ou eu faço a integração. Desculpa. Não, e é exatamente isso. Chegou num dado momento em que a URI nem precisou organizar nada. Os estudantes estavam mobilizados para fazer uma manifestação, o que a URI teve que fazer foi abraçar, porque ela ia acontecer de qualquer jeito. Fomos até a Câmara, falamos com o prefeito apresentou uma planilha da empresa para justificar esse aumento que apontava uma tarifa de R$6. E essa planilha, inclusive, que não foi apontada por nenhum vereador da base na hora que estavam votando para ser contrário ao aumento da tarifa. Uma planilha que justificava o valor ser apresentada pouco tempo depois, vereadores perdidos para justificar, mostra que talvez havia um desconhecimento por parte de alguns. E isso é muito preocupante, porque transporte público é uma forma de gestão. Transporte público é falar de sociedade, transporte público é falar de ecologia, é falar de cidade mais sustentável. Eu, por exemplo, chegou um dado momento em que, por mais que a gente pague meio estudante, mas que estava comendo muito da minha renda. E eu optei por comprar uma bicicleta, fiz um investimento, comprei uma bicicleta e comecei a ir de Mailasque até a minha escola no centro de bicicleta por caminhos alternativos, tentando evitar Raposo. Não é uma coisa tão exata, é uma coisa cansativa, não é uma coisa indicada, porque fere, sim, um pouco da capacidade de aprendizagem, mas, infelizmente, foi uma opção que eu tive que fazer. E assim como muitos tiveram, eu ainda tive condição de comprar uma bicicleta. É isso aí, garoto. Te admiro também pela sua garra e desde jovem, mais novo, se preocupando com a coletividade, preocupando com o transporte. Parabéns. Pessoal, eu vou falar um pouquinho do trabalho do nosso mandato. Tem muitas pessoas que estão me conhecendo agora, estão conhecendo o Guto agora, e a luta foi muito grande nesses últimos 5 anos do Gutuísta, do nosso mandato, em relação a ônibus. Em 2016, eu ingressei no Ministério Público contra a Aviação São Roque. A deterioração do serviço era visível, o risco da nossa população e dos motoristas cobradores era muito alto, porque a empresa não tinha condições financeiras de investir na manutenção dos ônibus, então aquilo começou a ficar muito perigoso.
a gente recebia muitas fotos de pneu careca de ônibus sem manutenção, enfim. Aí eu fiz a denúncia no Ministério Público, começou essa batalha no começo do mandato, do segundo mandato, 2017, havia uma expectativa de que fosse feita uma licitação. E aí, para minha surpresa, eu nos primeiros 4 meses estava ali próximo ao governo do Cláudio, era ali da bancada, quando veio a votação depois do subsídio e a decisão pela continuidade da aviação São Roque foi bastante frustrante, foi uma decepção muito grande, e logo o governo Cláudio, a bancada dele, aprovou o subsídio de R$166 mil mês. São Roque nunca havia pago subsídio. Eu lembro que, em tese, o subsídio não é um problema, ele é um mecanismo que a Constituição permite para o equilíbrio econômico e financeiro de qualquer contrato, e no Brasil inteiro e até no mundo, há um dilema sobre essa questão do subsídio, porque a cada ano que passa, as cidades pagam mais, as empresas querem mais, e isso não se dissolve. Por isso que é importante modelos inovadores, como está acontecendo em Vargem Grande, a gente vai até tocar isso mais à frente na live, mas que ainda são quase que experimentais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente aborda esse tipo de tema. Mas, voltando para cá, em 2017, a prefeitura passa a pagar subsídio pela aviação São Roque, e depois uma denúncia feita por mim, de um ônibus maquiado, pintado pela aviação São Roque, levou a prefeitura a fazer a troca da empresa. Muito bem. Naquele momento, como o Paulinho falou, em agosto de 2018, a entrada da Mirage era uma vitória para a população de São Roque, que eram carros mais novos e tal. Então, naquele momento, durou 2 semanas, 14 dias de alegria. Por quê? Porque 2 semanas depois, disparou o preço da tarifa, reduziram a integração para 15 minutos, e aí, nos meses seguintes, depois, no ano seguinte, o subsídio foi para R$234 mil mês, e depois para o absurdo de R$436 mil mês. E mesmo assim, o serviço não melhorou. Então, 15 dias depois da entrada da Mirage, eu fui ao Ministério Público, e eu fiz uma denúncia contra a redução da integração, que no momento inicial era de 15 minutos, contra o aumento da tarifa e também questionando a questão do subsídio. Outras pessoas, inclusive denúncias anônimas foram feitas, um total de 5 denúncias ao Ministério Público contra a Prefeitura de São Roque. Uma delas foi feita pelo nosso mandato, e aí o Ministério Público abriu 2 inquéritos civis, que não prosperou, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça, que era relativo à tarifa, aumento de tarifa e à integração. A empresa passou para meia hora, depois passou para 1 hora, e foi com a pressão nossa, a pressão de todos vocês, pressão popular, foi cedendo um pouco na integração, ficou como está até hoje. Mas a outra ação, ela prosperou. E aí, uma desembargadora, alguns meses atrás, em caráter liminar ainda, ela condenou por improbidade o prefeito Cláudio e a empresa a não mais pagar o subsídio, que no entendimento dessa desembargadora teria sido supostamente direcionado para a Mirage, enquanto outras empresas teriam ofertado o serviço sem o subsídio. Então, isso aí está sob júdice, e isso leva a essa situação que a gente está agora, dessa requisição administrativa, que, a meu ver, é uma maneira velada de se pagar o subsídio. A prefeitura está assumindo o ônus da empresa, o ônus trabalhista, esse ônus do dia a dia, os pagamentos, Marcão, que vocês, funcionários, têm direito, plano de saúde e tal. E eu queria perguntar, Marcão, como é que está nesses dias lá na empresa? Se a Mirage mantém os chefes, os supervisores, como está essa situação? Como é que vai ser a operação dessa intervenção, que não de fato é uma intervenção? Correto, Guto. Então, foi feito tudo isso aí, você explanou muito bem, né? Resumiu certinho, é isso que aconteceu. E eu acompanhei, como eu estou afastado, mas o sindicato acompanhou, né? Acompanhou, o pessoal do sindicato acompanhou passo a passo. E o interessante, Guto, é que foi questionado pelo sindicato, porque quando há uma intervenção, automaticamente a prefeitura nomeia um diretor para administrar. Isso aconteceu, foi apresentado e tudo mais, mas o interessante foi depois. Que a hora que a gente questionou, a gente que eu falo o sindicato questionou em relação de escalas, em relação de administração, qual era o gerente que ia atuar, passa o WhatsApp, o contato desse gerente, eles falaram assim, simplesmente a prefeitura falou dessa forma, vai continuar os mesmos. Continua os mesmos, vou tocando os mesmos. Então, na operação... Então, eu achei muito estranho. Na operação? Exatamente. Então, continua do mesmo jeito. A Mirage continua operando da mesma forma. Seria só a parte financeira mesmo, a prefeitura injetando o recurso público para que o serviço não pare com a mesma empresa, para não ter que trocar de empresa, talvez.
Entendi. Exatamente. E é isso. E continua do mesmo jeito. As escalas, inclusive, vai voltar. Foi chamado todos os trabalhadores para terça-feira que vem a se apresentarem nos seus devidos postos de trabalho. Nesse momento, até agora, a empresa não respondeu. Vou falar empresa, não vou falar nem prefeitura, não respondeu. O cuidado que temos que ter, porque todas as empresas operando no transporte coletivo, na nossa base, eu acho que a nível nacional, né, tem os seus cuidados. Todos os carros, quando faz uma viagem, tem uma pessoa no ponto final para fazer lá a higienização. Todos, ao embarcar no coletivo, tem que estar com máscara, tem que ter álcool em gel. E isso até agora, a empresa não se manifestou, não vai ter uma pessoa disponível para isso. Então o negócio está muito... Então, não está cumprindo os protocolos relativos à Covid-19, muito é básico. isso, Marcão? Exatamente. Tem mais essa. E Matheus e Paulo. Então, a gente está esperando. Vamos esperar terça-feira. Os trabalhadores estão prontos. E outra, a maioria que eu falo, 60% da empresa está no governo, com suspensão de contrato. Essa suspensão de contrato, pela lei, vai até dezembro. Esses trabalhadores estavam em casa. Aí vão ser chamados, automaticamente vão sair da redução do suspensão de contrato. Entendi. E a prefeitura fechou por 90 dias, né? Então, vamos torcer que realmente isso rode, né? Porque tem muita coisa aí no ar. É complicado, Marcão, porque quem sofre é o povo de São Roque, quem sofre é a população. A gente vê formas jurídicas de se manter essa relação muito íntima, né, entre prefeitura e Mirage, mas o povo de São Roque sofre. Tem um amigo aqui seu, Matheus, Caio Gabriel Bigato. Boa noite, Caio. Boa noite para todos, só fera na live. Luta antiga. Em 2013, o MES São Roquense lutou contra o péssimo serviço oferecido pela antiga empresa. Me recordo também de muitos protestos da URI, também relacionados ao caos do transporte público. Matheus, você é economista, como é que você vê essa questão do subsídio, o valor do subsídio que estava sendo pago, já questionado pela Justiça, né? E a questão da qualidade do serviço da Mirage São Roque? Matheus, vai daí. Maravilha, Guto. Bom, nos últimos anos veio aumentando muito, né, o valor do subsídio para a empresa, e a empresa mesmo assim, né, passou por alguns problemas, né, junto aos funcionários, os cobradores e o motorista. Como você bem falou, Guto, o subsídio é utilizado, né, em várias cidades, né, no mundo inteiro, é uma forma contábil de ajudar uma empresa a se manter. O que é importante destacar é realmente isso. Será que com uma licitação, a empresa ela já não ia conseguir fazer um balanço dos gastos que ela teria e do qual o valor da passagem, e aí chegar num valor que não é igual esse, foi primeiro 170, depois 200, quer dizer, desde o início do subsídio, a gente quase triplicou o valor pago para a empresa. Também tive acesso a muitas planilhas financeiras, a Câmara também fez uma consultoria, né, contratou uma consultoria externa, tinha muito dado ali que realmente era estranho, assim, o que eles colocavam. Isso eu estou falando a direção da Mirage. Então, eu vejo que o subsídio pode ser válido? Pode ser válido, desde que você tenha realmente a empresa rodando de uma forma certa, correta, tanto com seus funcionários quanto com a população. E não isso que você falou, assim que assumiu, deu 2 semanas, aumentou o preço, alterou os horários. Então, atualmente, com essa requisição, nada mais é do que realmente uma maquiagem para você conseguir voltar a injetar dinheiro na empresa, tá? E o que a Justiça tinha suspendido em caráter, né, liminar, você voltar a injetar, só que agora você não tem um limite, não é 435 mil, é quanto a empresa, né, precisar, quanto a prefeitura quiser injetar. Então, tem o seu lado bom da prefeitura injetar através de subsídio, mas também tem que ficar muito, muito esperto, porque é algo que realmente, assim, pagar a mais para uma empresa, realmente, se ela estiver necessitando, mas desde que ela preste um bom serviço. Perfeito. Paulinho, o Caio também é teu amigo, quero também saudar o pessoal do Ocupa. Lembrando a quem está nos assistindo aqui, que os 3 que estão comigo na live são pré-candidatos a vereador. O Marcão
pelo Podemos, o Paulo pela Rede e o Matheus pelo PDT. Vamos aqui, pessoal que está na live chegando. Pamela Roberto Pedroso, são 7 anos de luta pelo transporte público, fizemos uma passeata no ano de 2013, com mais de 5 mil pessoas na rua e nada mudou. Roberto, boa noite. Antônio Ricardo, boa noite. Luiz Durães, onde falta gestão, sobra reclamação. Peterson Pereira, Guto, tem que colocar o Ministério Público investigar esta intervenção. Peterson, boa noite. Não tem uma semana que eu sei o Ministério Público, porque havia só, na semana passada, 9 a 10 ônibus rodando, e parece que até agora continua esses 9 a 10 ônibus rodando. Eu denunciei isso na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, 2 dias depois, os ônibus voltaram, entre aspas, coincidentemente, porque provavelmente a empresa e a prefeitura sabiam que o Ministério Público iria agir. Você confinar a população em poucos horários, numa fase amarela dessa, quando praticamente a economia já voltou a 80% do normal, é crueldade, realmente é um desprezo pela população de São Roque. E aí eu entrei no Ministério Público, Peterson, na semana passada, denunciando isso aí. 2 dias depois, curiosamente, misteriosamente, os ônibus voltaram de Itapira. Então, eu estou de olho, Peterson, com certeza, tudo isso no tempo certo vai aparecer, o tempo é o senhor da razão, e eu acredito na justiça onde eu trabalho, e realmente a questão, no passar dos anos, nós vamos ver muita coisa, inclusive sobre essa intervenção que está acontecendo agora. Adriana Oliveira Silva, difícil de achar emprego, e quando acha, não tem ônibus no horário que a pessoa precisa ir. Paulinho, eu sei que você acompanha desde o começo, porque a gente já conversou muito sobre isso, a questão do Tarifa Zero, Paulinho. Como você vê esse programa? A gente sabe que ele realmente é inspirador, mas a gente toma certo cuidado e responsabilidade para opinar, porque a gente quer que dê certo, torça que dê certo, mas sabe que ainda tem, pela questão da pandemia, um fundo operacional que ainda não está acontecendo. Então, queria a tua avaliação, Paulinho, sobre o Tarifa Zero. Bom, Guto, Tarifa Zero é uma bandeira que a gente carrega junto com o movimento estudantil há muito tempo. É uma reivindicação que está muito atrelada e dizer que, na verdade, o Brasil é uma referência em Tarifa Zero em gratuidade oferecida para idosos, por exemplo. Existem muitos lugares do mundo que isso não é oferecido. A Tarifa Zero pode ser feita de inúmeras maneiras. Quando a gente falava lá atrás, em 2018, isso ainda parecia uma utopia e soava até risadas. Aí veio aqui o Josué, em Vargem Grande, que mostrou que essa utopia realmente chegou, né? E eu acho lindo quando as utopias se tornam realidades. Em fase experimental, ainda tem 1 ano e pouco, né? Ainda é um plano recente em Vargem Grande Paulista, mas num plano extremamente sofisticado, que tem tudo para dar certo, inclusive para trazer empregos, né? Acho que uma das formas da gente conseguir pensar o cenário de empregos na cidade é que talvez uma das coisas que dificultem a instalação de empresas aqui é o fato da preocupação que elas têm que ter com a mobilidade dos funcionários, sabendo que se utilizar o transporte público vai pagar para o funcionário uma passagem cara, que até mesmo pode até, inclusive, ser descontada dele mesmo, que pode acontecer desse funcionário chegar atrasado ou não chegar pela estabilidade dessa empresa. E muitas vezes relacionadas à estrutura. O transporte público, ele vem não só como uma questão social, e como também um plano ecológico. A gente está acreditando numa cidade em que o desenvolvimento sobre mobilidade urbana reduz a quantidade de carros e você pode fazer diversos trechos dela a pé. Isso é muito interessante. Abre também uma margem para discutir ciclovia, e é um modelo seguido por cidades europeias. Diversas cidades europeias já estão adotando o Tarifa Zero. E 12 municípios brasileiros, mais de 12 municípios brasileiros, adotaram de maneira diferente o Tarifa Zero. Quando a gente discute, há diversas formas de fazer. E o fato é que a gente tem que discutir como fazer aqui no município e também se preocupar o que fazer com os cobradores de ônibus, né? Porque uma cidade que tem tão poucos empregos não pode simplesmente deixar uma boa parte desses cobradores empregados sem uma estrutura, sem um plano. Então, na verdade, essas construções elas têm que ser discutidas com a sociedade. Um plano tão importante como transporte público, porque é um direito constitucional, mas também é um direito que dá acesso a outros direitos. Uma cidade com relevo como a de São Roque, uma cidade com a distribuição de recursos como a de São Roque bem centralizada, ter um transporte público eficiente, barato ou zero,
você tá dando oportunidade para aquele jovem que mora na periferia, que mora num distrito, conseguir desfrutar tranquilamente um evento no centro da cidade. E vice-versa, trazer a periferia para o centro para a periferia. A gente cria um exemplo de cidade onde vai estar menos cheia, onde os recursos vão estar mais distribuídos, onde tem menos carro na rua, uma cidade que consegue respirar, e isso vai ser bom para todo mundo, tanto para quem gosta de dirigir, tanto para quem precisa dirigir, quanto para alguém que quer pegar um ônibus, que quer caminhar, que quer andar de bicicleta. O fato é que isso é uma preocupação social, o lado social não pode ser retirado do transporte público, o lado ambiental não pode ser retirado do transporte público, e o lado econômico, o lado técnico tem que ser levado em consideração, mas eu volto a dizer, tarifa zero é uma discussão política, é uma discussão com a sociedade. Importante falar, não é transporte gratuito, a gente paga o transporte, a Mirage mostra isso, além do 4,20 da passagem, que todo mês, aliás, que todos os dias o trabalhador e o estudante tem que pagar lá, a gente também entregou 6 milhões para a empresa, mais de 6 milhões. Então, não resolveu nada. Se tivesse, de repente, um plano de transporte, era um dinheiro que poderia ser melhor investido. Como o Matheus falou, o subsídio não necessariamente é algo ruim. Nesse caso, a gente teve alguns setores que ficaram sem respirar, que ficaram asfixiados por causa do subsídio, mas ele não necessariamente é algo ruim quando ele é bem aplicado. E, enfim, é lamentável que, quando isso foi apontado na aviação São Roque, a prefeitura resolveu empurrar para mais um tempo, chegou em ano eleitoral, ela resolve tomar uma atitude. Eu não sei porquê, mas eu coloco aqui a reflexão. Por 90 dias é só o tempo de passar a eleição. Paula Garcia, estamos sofrendo muito. O vídeo Teodoro Costa, Paulinho falou tudo, continue nessa causa. Josiane Cristina, um absurdo, eu saio às 7 do serviço, chego quase às 9, porque não tem ônibus, só quem passa esse transtorno sabe como é difícil. 37 minutos de live, pessoal, eu vou fazer umas considerações sobre o Tarifa Zero, e depois eu quero que vocês façam as considerações finais de vocês. Passa muito rápido, são muito inteligentes os três, muito conteúdo nessa live, o pessoal tá gostando muito. Vou pedir para os três depois me ajudarem a responder os comentários, tem elogios para vocês. Pessoal, eu quero cumprimentar aqui o meu amigo prefeito Josué Ramos, de Vargem Grande Paulista, que ousou fazer o Tarifa Zero. E realmente um sucesso o programa que triplicou o número de passageiros transportados em Vargem Grande Paulista. O que acontece lá? Ele criou um sistema que é alimentado, um fundo de transporte que é alimentado com propaganda atrás dos ônibus, propagandas do ponto de ônibus, verbas federais de trânsito, multas de trânsito e uma taxa de transporte coletivo de R$ 39,20, paga pelos empregadores para os seus empregados, em substituição aos R$ 212 de vale transporte. Muito bem, o sistema funciona bem, é um sucesso aprovado pela população, e essa taxa iria ser cobrada agora em março, mas em função da pandemia ainda não está sendo cobrado. Importante que tem um efeito econômico também interno na cidade. A gente está estudando, pessoal, antes que alguém tente fazer alguma articulação política negativa contra mim, é apenas um estudo, é uma admiração pelo prefeito Josué Ramos, que está buscando uma saída para o seu município, ao contrário do prefeito Cláudio Góes, que buscou uma saída para a empresa. Então, Marcão, eu queria te agradecer a presença, querido. Eu quero que você faça as suas considerações finais desse problema gravíssimo do transporte coletivo em São Roque, que não está equacionado, e agradecer a tua presença nessa live de hoje. Ok, Guto. Para mim foi uma honra estar com vocês aí nesses minutos, falar com toda São Roque. É uma honra estar aqui do lado, né, falando aí com o Matheus, falando com o Paulo, né, e também com você, Guto. Gratidão enorme, sempre agradeço por você ser um vereador tão atuante na cidade de São Roque e dando atenção não só para o transporte, como por toda a população de São Roque. É por isso que hoje somos pré-candidatos, né? Estamos aí nessa luta e vamos torcer para que o transporte, não só o transporte, mas que São Roque venha melhorar. Eu agradeço e mando um abraço a todos aí que estão nos assistindo, a todos os internautas. Obrigado a você, que uma boa noite. Muito obrigado, pela participação brilhante. Um abraço a todos os colegas motoristas, cobradores da Mirage, da Piracicabana, Daniel motorista também. Muito obrigado, Marcão. Matheus, obrigado, viu? Mais uma vez juntos, uma participação brilhante. Tenho muito orgulho de estar nessa jornada contigo, Matheus. Guto, eu que agradeço o convite, um assunto de altíssima importância. Um prazer estar conversando com o Marcão, o Paulinho e você.
Eu vejo que a gente precisa, não tem outro caminho, a gente precisa melhorar o transporte em São Roque. O tarifa zero, acho que tem que ser estudado, não há fórmula mágica, não há fórmula feita, acho que tem que ser realmente, como você falou, né? Vontade de estudar, de ver a viabilidade, se é possível agora, se não é. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acredito que a gente consegue, eu como economista, eu vejo muitos pais de família economizando dinheiro da tarifa e conseguindo comprar um alimento, conseguindo comprar um presente para o filho, porque esse dinheiro que muita gente reclama, né, não existe almoço grátis, realmente não existe, mas eu acho que pagando prefeitura de várias formas, conseguindo manter um fundo municipal de transporte e liberando esse valor pesado que para um pai de família quiser vir com a esposa e 2 filhos para o centro, para um evento, sabe? A gente fala muito, Guto, em toda a conversa, democratizar a cidade, né? Cidade para todos. E para um pai de família vir num domingo, num evento no centro, onde ele não vai usar o passe de trabalho dele, gasta muito dinheiro e consome muito, e realmente a situação econômica do Brasil e de São Roque também não está fácil. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que realmente a gente livrar essa carga financeira que vai ser injetada na economia local de qualquer forma. Então, a princípio, a gente precisa pensar e ter vontade de estudar e buscar várias soluções. Parabéns, Guto, pela sua série aí, que você vem pensando São Roque, pensando não só transporte, mas saúde, educação, tudo. Realmente, a nossa cidade, infelizmente, está muito atrasada, mesmo estando a 60 quilômetros da maior metrópole da América Latina, a gente parece que a gente está isolado no Brasil. Parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado, Matheus. Até a próxima. Paulinho, querido, obrigado por mais uma vez estar junto comigo. São várias batalhas, né, que nós tivemos juntos nesses anos. Sabe que eu tenho uma admiração profunda por você e muitas pessoas têm também. Dá o seu boa noite final aqui, querido. Guto, foi um prazer participar dessa live e nesse momento ele foi muito bonito. Eu achei até, quando fui publicar a live, falei isso, eu não sei se em algum momento na história da cidade a gente conseguiu reunir, dentro de uma pré-campanha para executivo, uma conversa sobre mobilidade urbana que trouxe um representante dos trabalhadores do transporte público, como o Marcão, que fala sobre a situação com uma propriedade, colocou questões, inclusive, que ajudaram a fundamentar a nossa linha de raciocínio aqui, porque eu, por exemplo, sempre falei de transporte público perspectiva estudantil, e aí, finalmente, eu conheci a perspectiva dos trabalhadores, que também é uma luta que vem constante, que todo mundo consegue enxergar no município. E o Matheus Taraborelli, né, que colocou uma luta do transporte público em 2013, eu tinha 11 anos de idade em 2013. Eu não participei dessa luta, mas foi uma luta que deu embasamento para a gente conseguir reivindicar essas coisas em 2018, em 2015. E com essa convicção que eu encerro, e você, claro que fez um mandato voltado para o transporte público extremamente exemplar, fez uma série de denúncias, olhou com cuidado, com zelo, ouviu as pessoas, esse pensando bem, pensando São Roque. Olha, eu julgo dizer que, na verdade, essa forma participativa de construção de um plano, ela vem se iniciando, na verdade, desde o começo do mandato. Não porque era a intenção desde o princípio, mas porque você fez o que o vereador tem que fazer, que é ouvir as pessoas. E nessa perspectiva, nessa lógica, conversando com todo mundo, com todas as classes, tenho certeza que a gente vai conseguir uma solução muito boa para o transporte público. Não tem como falar sobre isso sem englobar os cobradores, sem englobar os motoristas, sem englobar quem usa, sem englobar, enfim, né? E é isso. Obrigado aí por ter feito o convite, porque foi um prazer enorme participar. Obrigado a você, querido. Tamo junto sempre. Pessoal, estamos encerrando a nossa live, estou super feliz, 3 pessoas inteligentes que conhecem o tema, vocês viram, ficaríamos aqui horas conversando sobre isso, e estou muito orgulhoso da nossa pré-campanha limpa, sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, ouvindo as pessoas, ouvindo a cidade inteira. Estamos com o site no ar recebendo ideias, sugestões para uma cidade de todos nós. Muito obrigado, pessoal, uma ótima noite, estou orgulhoso do trabalho que nós estamos fazendo, fazemos com amor, amamos São Roque. Estamos aqui para servir vocês. Uma ótima noite. Obrigado a quem nos acompanhou até esse horário. Valeu, pessoal. Tchau.